Que a paz do Cristo esteja com todos. Temos hoje a presença do nosso programa, Camila Dias, que vai nos trazer esclarecimentos importantes do capítulo 20, com o tema Diferença. Do nosso estudo, do nosso programa, Jesus por Emmanuel, do livro Fonte Viva. Olá a todos, meu nome é Camila Dias e eu sou uma das colaboradoras do grupo Divulgar. Estou aqui hoje com vocês para dar continuidade ao nosso estudo da obra Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Bom, hoje eu fiquei encarregada pelo capítulo 20, de título Diferença. E ele inicia com uma passagem da Bíblia, pelo apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: Creis que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Antes de passarmos para os comentários do Emmanuel, eu queria ir um pouco mais a fundo nessa passagem bíblica e ler a partir do capítulo 14, onde diz o seguinte: Que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de nós disser a eles: Ide em paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. E então, iniciamos o capítulo 20 com os comentários do Emmanuel. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Essa foi apenas a primeira página do capítulo 20 e eu queria tecer alguns comentários sobre ele antes da gente dar continuidade à leitura. Bom, o apóstolo Tiago trouxe uma reflexão muito boa para nós em relação à fé. O que ele e o Emmanuel trazem aqui, basicamente, é o seguinte questionamento. O que estamos fazendo com a nossa fé? De que forma nós agimos para fortificar, para fortalecer e continuarmos ativos na nossa fé? Apenas crer em Deus, apenas crer que Ele nos proverá, não é o suficiente. E nós tratamos sobre isso quando comentamos sobre a lei de trabalho no capítulo 13, de título Ergamo-nos, né? Lá nós falamos sobre a importância do trabalho no bem, trabalho na caridade, não apenas para o nosso desenvolvimento intelectual, mas também para o nosso desenvolvimento moral. E a reflexão que ele traz aqui é justamente essa: o que estamos fazendo, de que forma estamos trabalhando na nossa fé? Porque apenas acreditar que nossos anseios serão correspondidos por Deus não é o suficiente. O que estamos fazendo para ajudá-lo, para fazer com que Ele atenda aos nossos pedidos? Deus sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe quais são os nossos objetivos, a nossa missão enquanto espíritos. E o que Ele quer de nós é justamente isso, que nós nos ergamos, que nós sigamos em frente, que nós tenhamos uma posição mais ativa.
diante dessa nossa fé, diante de tudo, né, de todas as dificuldades, mas especialmente que essa nossa fé não seja apenas uma crença abstrata, pelo contrário, que ela venha também munida de ações. E de que forma a gente busca fortalecer nossa fé? Eu acredito que nós podemos buscar atuar mais fortemente nessa fé da seguinte forma: perdoando, sendo resilientes, não nos maldizendo, amando o próximo, trabalhando na caridade, mas trabalhando na caridade, doando todo o nosso amor, todo o nosso carinho ao próximo, não apenas fazendo como uma forma de esmola, mas pelo contrário, trabalhando na caridade com amor e compaixão. Agradecendo sempre a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá, sendo humildes. Esse conjunto de coisas, de ações, eu acredito que vão nos levar em frente no fortalecimento da nossa fé, né? E não é fácil, são muitas coisas, né? Especialmente para se fazer tudo ao mesmo tempo, considerando nossa inferioridade moral enquanto espíritos, considerando as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas apesar de ser muito difícil, é possível. O Cristo nos traz isso. Os diversos exemplos positivos que temos na humanidade durante o dia a dia, as diversas passagens de espíritos superiores que tivemos na história da humanidade, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, como o próprio Chico Xavier, Allan Kardec, que se dedicou tanto à doutrina. Todos esses espíritos, todas essas pessoas mostram para nós que é possível sim chegar aonde eles chegaram. E esse é um outro ponto que o Emmanuel traz nesse comentário para a gente. Ele diz: você é capaz, independente de ser bom ou mal, todos nós chegaremos lá um dia. Nessa passagem que ele diz, por exemplo, aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Então, trabalhar na fé, ser bom e evoluir espiritualmente, o Emmanuel vem nos dizer que é algo próprio de todos. A diferença é que uns vão chegar lá primeiro e outros vão demorar mais. Esses que demoram mais, geralmente são os mais resistentes, né? Mas que o ponto de chegada, o ponto de partida e o ponto de chegada é igual para todos. Ele ainda diz o seguinte nessa passagem: o ser vivo evolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. Evolver aqui é no sentido de desenvolver, evoluir. Então, é como estávamos comentando, o ser vivo evolve sempre. E quem evolve, quem evolui, quem se desenvolve, está sempre aprendendo e conhecendo. Então, nós temos não apenas que buscar nosso desenvolvimento moral através da caridade, mas também concomitantemente, né, junto a ele, o nosso desenvolvimento intelectual, sempre buscando estudar e aprender cada vez mais. São essas duas coisas que vão nos impulsionar nessa corrida, por assim dizer, né? Nessa estrada, melhor dizendo, nessa estrada evolutiva enquanto espíritos. Continuando a leitura dos comentários do Emmanuel, ele diz o seguinte: o demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. No final dessa passagem, dos comentários do Emmanuel,
primeira coisa que me veio à mente foi quando Allan Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Nessa passagem que ele diz: recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Ou seja, mais uma vez, o Cristo, não apenas o Cristo, mas Deus, a espiritualidade superior também que nos acompanha, não faz diferença entre a nossa escolha religiosa, por exemplo. Não é porque você é espírita, católico, protestante, ubandista ou judeu, qualquer religião que você professe. Isso não vai fazer diferença entre você ser bom, você ser mal, você ser melhor ou pior que outro. Estamos todos juntos no mesmo barco, na mesma estrada evolutiva, e de que forma a sua opção religiosa te modifica internamente, de que forma você professa a sua fé, se você trabalha no bem, de que forma você melhora, você dá o seu exemplo perante os outros, isso sim é o que vai fazer diferença. Mas não necessariamente o título que você adota enquanto religião, né? No final, ele ainda comenta que, de fato, em verdade, não adianta muito o aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, como nós já comentamos, né? Apenas acreditar não é o suficiente. O que vai valer de fato é a diligência em praticar o bem, aqui e agora em seu nome. Ele nos convida mais uma vez a lembrarmos sempre do exemplo que o Cristo nos trouxe quando encarnou na Terra. Fazer o bem aqui e agora em seu nome é lembrar sempre desses ensinamentos. É o Cristo redivivo, né? Que tanto a comunidade espírita vem comentando. O Cristo redivivo é justamente essa ressurreição, a volta desse amor cristão, desses ensinamentos do Cristo, e principalmente a vontade em praticá-los. Tem um momento também em que ele comenta sobre os nossos desígnios, né? A fim de executar os nossos desígnios. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso nas ações que desenvolveres na vida. Como eu já tinha comentado, Deus sabe quais são os nossos desígnios. Nós podemos não saber na maioria das vezes, não ter nenhuma noção de quais são nossos objetivos na Terra, mas todos nós encarnamos com um fim. E depende de nós, apenas de nós, com a ajuda sempre lá de cima, seguir no bem e cumprir esses objetivos. Ninguém vem com um objetivo negativo a ser cumprido. Todos nós vemos com missões voltadas para o bem. Acontece que, infelizmente, muitos de nós nos desviamos desse caminho, mas é algo que, devido ao nosso livre-arbítrio, depende mais da metade da nossa parte, né? Mais da metade não, perdão, depende em grande parte da nossa parte, sempre com a ajuda, assim que possível, né, da espiritualidade amiga. Mas o convite do Emmanuel nesse capítulo é justamente esse, que nós façamos por merecer essa ajuda, que nós façamos por merecer, que nós fortifiquemos nossa fé, que toda a ajuda virá e estará lá conosco sempre. Bom, essas foram as reflexões que eu tinha para trazer no estudo de hoje, do capítulo 20 do Fonte Viva. Espero ter ajudado de alguma forma, que sigamos aí firmes na nossa fé, no trabalho do bem, sejamos sempre caridosos, buscando sempre nossa evolução íntima, nossa reforma íntima, né? Nossa evolução enquanto espíritos, buscando sempre ser exemplos aí, ser bons exemplos para todos os outros, buscar sempre amar o próximo, e essa é a melhor forma que nós encontramos de evoluir, de nos manter sempre trabalhando nos desígnios do Cristo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo hoje, e até o próximo estudo. Agradecemos a Camila pelos esclarecimentos oportunos
Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores. Amanhã teremos Rodrigo Lima estudando o capítulo 21, cujo tema é maioridade. Conheça uma casa espírita, estude a doutrina dos espíritos, o Consolador prometido por Jesus, que veio para ficar eternamente.